São 8 horas e 50 minutos. Thaís Herédia, e o COAF, que agora é Unidade de Inteligência Financeira, está no Banco Central, sob nova direção. Quem o ministro Sérgio Moro indicou acabou demitido. Como é que você viu essa questão aí? Quem é o ungido para ser o primeiro diretor dessa UIF? Ô Zé Paulo, bom, primeiro eu só vou considerar que essa mudança é definitiva depois que a medida provisória for aprovada no Congresso. Ontem a gente até falou disso aqui, né, de como o Congresso tem mexido bastante nas MPs do presidente Bolsonaro. Mas, de qualquer forma, a transferência para o Banco Central não tem levantado tantas críticas assim, a não ser por algumas questões aí. Primeiro, a medida provisória ontem trouxe uma abertura para a indicação de pessoas fora do escopo e uma indicação quase que subjetiva. O presidente do Banco Central ontem saiu em defesa dessa medida, dizendo que tinha sido uma exigência, um pedido dele, porque aí abre a possibilidade de pessoas representantes de outros setores, por exemplo, como de tecnologia, que inclusive é um tema importante para o acompanhamento financeiro contra a lavagem de dinheiro, possam integrar o Conselho. Então, só com o tempo é que a gente vai entender, primeiro, se realmente vai ser definitiva essa mudança, segundo, como é que vai ser composto esse Conselho, que pode chegar até 14 pessoas, será que precisa disso tudo? Será que 14 pessoas conseguem tomar decisões pragmáticas, objetivas, no tempo certo, para que a unidade faça o seu trabalho corretamente? Agora, com relação ao Ricardo Leal, que já está no COAF há muitos anos e que acabou sendo escolhido para ser o dirigente dessa UIF lá no Banco Central. Quando eu fui assessora de imprensa lá no BC, na época do Armínio Fraga, ele dirigia o departamento contra operações ilícitas, que tinha sido criado em 98. Era um departamento novo, ele era um funcionário de carreira ali na área de fiscalização, e esse departamento, então, estava subordinado à diretoria de fiscalização. À época era a Tereza Grossi a diretora. O Ricardo Leal é um cara respeitadíssimo, com muita credibilidade nessa área. A gente chamava ele de xerife do BC e ele realmente era. Ele é um profissional discreto, muito dedicado. Então, essa indicação, inclusive no mercado e entre esses agentes em todos os setores que acompanham essas operações de perto, até por obrigação de lei, ficaram tranquilos com o fato do Leal ter sido escolhido, ou seja, ele é um cara extremamente técnico, com muita credibilidade. Agora, de novo, como é que vai funcionar essa nova unidade? Outro dia a gente estava falando aqui, será que o Banco Central vai ganhar a prerrogativa de acompanhar o que acontece nas joalherias, no setor imobiliário, que também são usados, ambos, muito para lavagem de dinheiro? Então, é uma coisa que a gente vai aprender com o tempo. Mesmo com o Roberto Campos Neto tendo assegurado de que foi um pedido dele a abertura para indicações mais subjetivas, para trazer outras áreas para dentro dessa unidade de fiscalização. E segundo, objetivamente, como é que isso vai manter o foco de acompanhar as operações e buscar, né, e captar ilicitudes no sistema financeiro. É bom lembrar que, originalmente, o COAF foi composto por funcionários públicos de diversos órgãos, inclusive do Banco Central, como é o caso do novo dirigente dessa unidade de inteligência financeira. Não há, a rigor, não há nenhum problema em relação a isso, né? Afinal de contas, alguém tem que assinar lá o ato de designação, de nomeação, de remoção, de transferência, enfim. Você vê isso aí com mais um sapo para o Sérgio Moro, Cláudio? Não, acho não. Acho que acabou de indicar lá o diretor do COAF, e aí o homem já é defenestrado. Mas ele indicou porque o presidente Bolsonaro, ele tem essa característica, aliás, é diferente de outros governos. Os ministros escolhem todos os seus auxiliares. Se o COAF foi transferido para o Ministério da Justiça, coube ao ministro da Justiça designar o seu dirigente. E ele ficou no cargo até que se definisse ali o que é que iam fazer com o COAF depois que o Congresso impôs aquela derrota ao Bolsonaro, mantendo o COAF no Ministério
da economia. Tudo joguete político, porque, enfim, tanto faz estar na economia, na justiça ou no Banco Central, estará sempre o COAF debaixo do mesmo governo. Como há expectativa de autonomia do Banco Central, a notícia é muito boa, é muito positiva, porque a autonomia, portanto, do COAF será consequência dessa autonomia do Banco Central, que é algo que, aliás, com o que se comprometeu já o governo, não só o presidente, como também o ministro da Economia. Bom, desde o começo eu tenho sido, né, uma voz dissoante aqui, falando que eu acho que o COAF devia continuar no Ministério da Justiça, né? Foi uma exigência muito bem-vinda do ex-juiz Sérgio Moro, né, para o presidente da República, para trazer o COAF ali mais perto das investigações. Mas passado isso, agora com essa reestruturação toda, esse bate-cabeça todo aí que a gente está acompanhando na minha avaliação, nós temos uma possibilidade de indicações políticas para o COAF. E aí o terreno fica um pouco mais perigoso. São servidores públicos. Pedro. Cláudio, mas você vai ter um conselho ali que agora pode ser manejado, né, pelo presidente, não só pelo tempo de casa, pela meritocracia, mas pela composição que o presidente quiser fazer, né? Mas é muito mais fácil, né, Pedro, manejar, manobra num órgão que tem um único diretor, né, uma pessoa que manda. Ninguém fazer manobra, o cara vai criar um colegiado para manobrar, sabe? Então, mas o colegiado dos 11 atuais, a chegada lá está definida por lei, né, Cláudio? Agora é indicação do presidente, tem requisitos, é verdade, né? Tem que ser servidor público e tal, mas a indicação é do presidente da República a partir de agora. Claro, mas não, sempre foi. Eu já lembrei aqui, o Antônio Gustavo Rodrigues foi 14 anos diretor do COAF, do governo Lula até o governo Michel Temer. Ele só saiu porque se aposentou e fez o trabalho de maneira admirável, sempre muito discreto, muito eficiente, muito duro, né, muito correto, muito rigoroso também no seu trabalho e olha, tudo transcorreu às mil maravilhas, né? Ninguém nem sequer sabia direito o que era COAF, né? Eu estou falando da grande massa de opinião pública. E ele se aposenta e aí começaram os problemas. O cara que assumiu no lugar dele já começou a facilitar vazamento, começaram a vazar tudo, coisa que o COAF nunca... Olha, e eu quero dizer que como jornalista tentei várias vezes obter qualquer tipo de informação no COAF, na época do Rodrigues, do Antônio Gustavo Rodrigues, e de fato isso era impossível, ele não abria para nada, ele não vazava, não perseguia pessoas, e o que a gente viu foi uma mudança de atitude dos novos dirigentes do COAF que se seguiram ao Rodrigues, né? E acabou dando nisso que deu essa confusão toda, de mudar o COAF do lugar, etc. e tal. O COAF, o Antônio Gustavo Rodrigues foi nomeado pelo Lula, pelo presidente da República. E ele se ouve corretamente, ele foi renomeado pela Dilma, foi renomeado pelo Michel Temer. Então, assim, o fato de o presidente nomear não significa que está nomeando bandidos, que está nomeando pessoas que sejam cúmplices de irregularidades, né? E outra coisa, o presidente da República foi eleito para isso mesmo, para fazer a gestão do Poder Executivo. É uma tolice, chega a ser uma demonstração de ignorância imperdoável. As pessoas quando não por má fé, né? Chamarem de interferência, quando não por má fé, chamar de interferência uma decisão do presidente da República de mudar um ocupante de cargo de comissão, de cargo de confiança do governo. Mas um órgão como esse é melhor que não tenha interferência política, que tivesse regras para as pessoas de carreira chegarem ao topo dessa carreira. Faz, é um órgão, Pedro? É um órgão que está aí para controlar, Cláudio. Faz eleição? Não, você tem requisitos técnicos para isso, por meritocracia ou por Mas tempo aí de o perigo casa, é outro, né? Pedro, é o corporativismo. Esse é o maior problema. Aparelhamento. E aí a lei está aí para punir quem faz divulgação ilegal do COAF, né? Ora, a lei. Mas nós temos que cobrar isso aqui, não ficar tentando fazer manobra política para impedir que haja vazamento e com a premissa de que isso pode sim interferir no trabalho do COAF. O filho do presidente da República tem um assessor que está sendo investigado. Ele vai fazer a indicação. Você acha que algum indicado por ele vai sair investigando o Fabrício Queiroz da vida aí, lá pela frente? Esse é o receio que a sociedade tem. Não cabe ao COAF investigar ninguém. O COAF só faz detecção de movimentações atípicas. Então, e se detectar alguém nessa situação, vai encaminhar para frente, será? Vai encaminhar, claro que vai. Se não o fizer, estará cometendo crime de prevaricação.
Você acha que num conselho, tem lá um conselheiro que decide não encaminhar uma movimentação atípica de um político importante ligado ao governo e põe na gaveta? O vizinho dele vai vazar aquilo. Aquilo vai ser denunciado. Se não vazar, vai ser denunciado formalmente por prevaricação. Isso é impensável, uma coisa como essa, né? Do mesmo modo que a indicação mal feita, a indicação política mal feita, também trará consequências graves para quem fizer a indicação, para quem assinar o ato, etc. e tal. Eu não vejo nenhum problema, não vejo nenhum problema. O que eu vejo problema é exatamente no corporativismo, de corporações assumirem, tentarem assumir o controle dos órgãos para os quais ou nos quais eles trabalham, né? A carreira dos fiscais da Receita pretenderem nomear eles próprios, uns aos outros, aí se revezando. Tá aí um bom exemplo, viu? Agora tá é só a vez do PCdoB, a outra agora é a vez do PT. É o sonho de consumo deles mesmo, Cláudio. É isso aí. Exatamente. É o sonho de consumo.